1 João capítulo 2, de 12 a 14, diz assim a palavra de Deus: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. Querido Senhor e Rei, concede-nos a graça de ouvir a Tua voz e de sermos visitados pelo Teu Espírito. É Ele quem vivifica, e as Tuas palavras, Senhor, são Espírito e vida. Dá-nos a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, esta preciosa carta, escrita pelo apóstolo João, para dezenas e centenas de cristãos e igrejas, ela é uma bênção de Deus, porque esse homem foi um pescador rude. No entanto, Paulo foi um rabino que pensava teologicamente, porque tinha treinamento e erudição. Mas João, embora nada disso tivesse, nós podemos contemplar para o nosso consolo a própria diferença que Deus faz quando lidera o coração de um homem, e a capacidade que Deus outorga quando Ele quer enriquecer a sua igreja. E isso é motivo de conforto para você e para mim, porque Deus não deu inteligência igual a todo mundo, mas o Espírito de Deus capacita. Por isso, nenhum de nós deveria deixar de servir por incapacidade, mas aceitar a chamada para servir, porque capacitação vem de Deus, e Ele é simplesmente especialíssimo em fazer isso. E João, que legou para nós o próprio Evangelho e 3 cartas magníficas, é um exemplo de como Deus pode usar alguém com pouca formação ou nenhuma de uma forma maravilhosa. Tanto é que Deus, através de João, legou para nós ensinos e atitudes de Jesus que nenhum dos 3 evangelistas deixaram para nós. João nos dá uma perspectiva da pessoa e da obra de Jesus que nenhum dos 3 evangelistas e nem mesmo o apóstolo Paulo nos deram. Como Deus nos abençoou por intermédio do apóstolo João. Um segundo ponto introdutório, sempre importante a destacar, é que João, em suas cartas, ou nesta carta, não usa nem sequer uma vez a palavra igreja, mas ele fala da igreja o tempo todo o tempo. E ele quer nos ensinar que o amor à igreja, o amor aos irmãos, faz parte da essência do Evangelho. Nós pensamos, porque não temos muitas vezes doutrina, por analfabetismo bíblico e teológico, que o Evangelho é uma mensagem da reconciliação com Deus e para aí. É uma mensagem do amor de Deus pelo homem, e que o homem deve reagir amando a Deus, mas sempre fez parte da pregação do verdadeiro Evangelho, que a cruz reconcilia o homem com Deus, mas reconcilia os homens entre si,
e que o amor a Deus e o amor à igreja, aos irmãos, aos discípulos, irmãos de fé, filhos do mesmo Pai, a igreja é a família de Deus. Isso faz parte do Evangelho. Por exemplo, peguem aí 1 João 3:23, e observem que João diz: ora, seu mandamento, e está no singular, 1 João 3:23, João disse: o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros. Ele não disse 2 mandamentos, mas o único mandamento de Deus é: creia no Salvador, amem-se, amem a igreja, amem os discípulos, amem os salvos, amem uns aos outros, porque biblicamente, uma pessoa salva fora da igreja, isso não existe. A Bíblia descarta a possibilidade de uma pessoa realmente ser salva e não estar inserida na igreja. Quando a igreja é rejeitada, quando os irmãos são rejeitados, quando o convívio, a adoração coletiva e o servir ao Senhor como igreja não se fazem presentes, isso significa, provavelmente, que não houve reconciliação com Deus, porque o Evangelho apresenta Deus e o povo de Deus, porque Jesus mandou pregar, mas também mandou batizar. O batismo é a integração, ou o símbolo externo dessa integração no corpo de Cristo, que a mensagem do Evangelho possibilita. Portanto, meus irmãos, amar o Senhor e amar os irmãos é fundamental, faz parte do Evangelho. Agora, por que João está escrevendo? Os irmãos observem comigo o verso 12. Filhinhos, eu vos escrevo. E João apresentará várias razões para explicar o porquê ele escrevia as suas cartas. E nós vamos examinar. Agora, eu chamo a atenção dos irmãos para o fato de que, nos versículos que antecedem a esse, João exorta, baseado na doutrina, para que os crentes se amem. Logo depois dessa exortação que nós vamos considerar, ele diz assim: não ameis o mundo. Então a carta diz: amem a Deus, amem uns aos outros, não amem o mundo. Entre a exortação para nós nos amarmos e a exortação, o mandamento para não amar o mundo, vem as razões que João apresenta, tanto para que nós nos amemos, amemos a igreja, e nós não amemos o mundo em hipótese alguma. E ficará claro das razões que João apresenta, que Satanás, meus irmãos, ele trabalha da seguinte maneira: odeiem-se, discordem uns dos outros, vocês devem se querer mal, se detestar, mas amem o mundo. Amem o mundo no qual eu reino. O mundo inteiro, disse João, jaz, está sob o poder paralisador do poder dominador satânico. A palavra jaz é usada na Bíblia para descrever o paralítico que jaz, imóvel, paralisado, dominado por causa da sua paralisia. O mundo inteiro jaz, encontra-se dominado pelo poder espiritual das trevas. E Satanás quer que nós amemos o mundo, e quer que nós nos odiemos, nós nos detestemos, que nós não amemos a igreja e os irmãos. Portanto, existe uma batalha, meus irmãos, para entender que nós devemos amar a Deus e uns aos outros, e uma batalha para que nós nos detestemos e amemos o mundo. João apresenta a base, tanto para que nós nos amemos, quanto para que nós não amemos o mundo.
E sabe como ele faz? Nos ensinando quem nós somos. Se alguém lhe parar e lhe perguntar: você é cristão? Sim. O que significa ser cristão? Se alguém lhe perguntar: quem é você? Você é salvo? Sim. O que significa ser salvo? João vai nos ensinar quem nós somos, e exatamente porque somos quem somos, devemos agir de acordo com quem somos. Somos salvos. Salvos devem se comportar e agir como salvos. Somos de Deus e devemos proceder evidenciando que de fato nós somos dele. Portanto, vamos averiguar. Em primeiro lugar, eu quero, apenas por curiosidade, destacar o seguinte para os irmãos. Primeira palavra do versículo 12, João se dirige aos filhinhos, ok? No início do verso 13, João se dirige aos pais. E no meio do verso 13, João agora se dirige aos jovens. Os irmãos perceberam? Filhinhos, pais, jovens. Início do verso 14, ele repete crianças ou filhinhos. Depois, no meio do verso 14, ele mais uma vez se dirige aos pais. E ainda para o final do verso 14, ele se dirige para os jovens. Então tem uma sequência. A primeira para crianças, pais e jovens. Novamente, crianças, pais e jovens. Chamo a atenção dos irmãos para perceberem que na primeira exortação às crianças, aos pais e aos jovens, o tempo do verbo é eu vos escrevo. A segunda exortação às crianças, aos pais e aos jovens, agora o verbo encontra-se no passado, eu vos escrevi. Muito bem, por que eu estou destacando isso? Porque, irmãos, é preciso horas para dar conta de ler tudo o que já foi escrito por conta disso. Em primeiro lugar, João está se dirigindo a 3 grupos diferentes: crianças, pais e jovens. Muito bem, essa é a opinião de muitos intérpretes. João aborda 3 grupos distintos. Só que, dos que acreditam que são 3 grupos, acham que crianças, pais e jovens são 3 faixas etárias. As crianças, os pais mais velhos e os jovens. Outros dizem não. João não está se dirigindo a 3 grupos com 3 faixas etárias, mas 3 níveis diferentes de maturidade espiritual. Ele está se dirigindo aos novos convertidos, aos infantes na fé. Paulo diz: vós sois crianças em Cristo, vocês não cresceram apesar do tempo. Aos pais, que são aqueles cristãos mais maduros, que se desenvolveram e amadureceram espiritualmente. E aos jovens, que estariam aí nesse estágio intermediário da infância espiritual para a maturidade espiritual. Outros intérpretes dirão: não, João não está se dirigindo a 3 grupos diferentes. Quando ele se dirige aos filhinhos e às crianças, como esta maneira de abordar os irmãos aparece em toda a carta, quando ele usa a palavra filhinhos e crianças, ele está se dirigindo a toda a igreja, e depois a 2 grupos diferentes: o grupo dos pais e dos jovens. E mais uma vez os intérpretes se dividem, uns defendendo que pais se referem a uma faixa etária de pessoas mais adultas, e jovens, pessoas de faixa etária mais recente. E outros dirão: não, são níveis que descrevem a espiritualidade, o grau de maturidade. Portanto, é preciso horas para ler, porque existem argumentos a favor e contra que foram produzidos. E porque João muda o tempo do verbo vos escrevo para vos escrevi,
isso deu pano para a manga. O fato, meus irmãos, é que também tem uma outra maneira de entender, que isso é apenas o que se chama de recurso estilístico. É o próprio estilo de João, de falar com toda a igreja e com todo mundo, usando nomenclaturas diferentes, porque tudo o que ele diz sobre um, faz parte do outro também. É impossível uma pessoa ser cristã e ter as características das crianças, ou dos jovens, ou dos pais, e outro não ter. Portanto, é difícil saber quem está com a razão na explicação, mas nós não vamos entrar nisso, mas apenas vamos observar as razões para escrever. Vamos lá? Primeiro, filhinhos, João afirma: eu vos escrevo. Por quê? Qual a razão? Porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Quando se mexe na doutrina, que é alicerce, você mexe com todo o prédio que estiver sobre ele. Os hereges, meus irmãos, que João refuta nesta carta, eles mexeram na doutrina de Cristo. Eles distorceram a cristologia, a doutrina sobre a pessoa e sobre a obra. E quando você mexe, quando você adultera a sã doutrina, o resultado prático é inevitável. Quanta gente, por exemplo, ainda hoje pensa e crê que salvação se perde. E João está dizendo: os vossos pecados são perdoados, porque ser salvo também significa ser perdoado. João usou o verbo perdoar no tempo perfeito. Isso significa que no passado eles foram perdoados, e esse estado de perdoados continua até o presente momento. Ou seja, Deus perdoou, e quando Deus perdoa é para valer. Deus anula, Deus apaga o nosso passado. Não importa qual tenha sido o nosso passado, o quanto de mal praticamos, o quanto de iniquidade nós exercemos, o quão idólatras, mau caráteres, o quão malignos tenhamos sido. Deus perdoa, apaga, anula, cancela todo o nosso passado. Eu vos escrevo, filhinhos, porque os vossos pecados eles foram perdoados no passado e continuam hoje do mesmo jeito. Sabe o que isso nos ensina? Que quando Deus perdoa para valer. Nós dizemos que perdoamos. No entanto, basta um novo problema com a mesma pessoa e nós ressuscitamos o passado. Nós desenterramos todos os defuntos. Nós trazemos à tona tudo aquilo e continuamos hoje a cobrar às pessoas os seus erros passados. O que prova que nós temos dificuldades com o perdão. Será que alguém aqui julga que perdoar é fácil? É uma das coisas mais difíceis da vida. Perdoar de coração. Pois João está dizendo: eu vos escrevo, filhinhos, porque os vossos pecados são perdoados. Foram e continuam sendo. Deus lançou para trás das suas costas, como diz o profeta. Deus lançou nas profundezas do mar, como diz outro profeta. Portanto, vocês são pessoas perdoadas. E o perdão de Deus é irrevogável. Por isso salvação não se perde, porque se Deus me perdoa todos os meus pecados, e se eu posso perder a salvação, eu estou dizendo que Deus volta a me cobrar os pecados que Ele me perdoou. E quando Deus perdoa, é definitivo, é em termos finais, é perdão que absolve e que nos livra do fardo da culpa para todo sempre.
John Stott ouviu o diretor de um hospital psiquiátrico em Londres dizer que se simplesmente mais da metade dos internos pudessem se livrar do seu sentimento de culpa, eles sairiam dali curados. O perdão, irmãos, alivia a culpa, o fardo de quem fomos nós. Um passado que Deus esqueceu, que Deus apagou para todo sempre. Então João está escrevendo para a igreja dizendo: olha, os hereges, nós já vamos ver isso um pouco à frente, eles estão mudando a cristologia, a doutrina sobre a pessoa e a obra, e isso está gerando implicações e desdobramentos, e vocês estão inseguros. Vamos lá para o capítulo 5, meus irmãos, capítulo 5, verso 13. João finaliza a carta apresentando a razão maior da carta, e ele diz: eu vos escrevo essas coisas, tudo quanto eu já disse, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Com que propósito? Para que saibais que tendes a vida eterna. Veja o versículo de número 11, e o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna. Meus irmãos, Deus nos deu a vida eterna, ela é nossa, e João escreve para reafirmar, para que vocês saibam que vocês têm, ela é de vocês, porque Deus deu, e o que Deus dá, Deus não tira. Mas pastor, isso não vai incentivar as pessoas ao pecado? Saber que eu estou seguro e salvo, perdoado, e eu tenho uma vida eterna, não vai me incitar a viver uma vida de desobediência? João na carta vai dizer: quem desobedece porque é salvo, não é salvo, porque um salvo não pensa, não sente e não age assim. Ele não é perfeito, mas o seu coração não quer mais viver na desobediência. Portanto, João diz: eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. É maravilhoso saber, os homens podem não esquecer, a justiça pode prender um homem, um assassino, e ele vai pagar por tudo que fez, mas Deus, quando perdoa, Deus cancela para todo sempre. Desculpem a expressão, mas nós gostamos de jogar na cara, lançar em rosto o passado das pessoas. Mas Deus nos perdoou, e isso é maravilhoso. O nosso passado foi apagado por Ele, somos perdoados. E sabe qual é a essência da genuína adoração? Não é entrar aqui bonitão ou bonitona, não, é entrar aqui humildemente, tudo dando certo na minha vida ou tudo dando errado, mas entrar aqui para celebrar esse Deus maravilhoso, que me outorgou o perdão tão generoso, tão gracioso, e por isso hoje eu sou uma pessoa salva, perdoada. A essência da verdadeira adoração é celebrar esse Deus perdoador e saber que Deus perdoa a quem confessa. Nesta carta, capítulo 1, se confessarmos os nossos pecados, a palavra grega é homologar. Homologar significa eu concordo com a opinião de Deus. Deus diz, homossexualismo é errado. A humanidade diz, discordo de Deus, é certo, eu vou praticar. Confessar significa admitir: Deus, tu estás certo, eu estou errado, portanto eu reconheço que infringi teu mandamento, concordo com a tua opinião e vou agir de agora em diante de acordo com a tua orientação. Eu homologo, eu endosso, eu estou dizendo: eu concordo, Senhor, eu pequei contra ti. Não há perdão para quem não confessa. Não há confissão a não ser que haja convicção de pecado. Não há convicção de pecado se o poder do Espírito Santo não se manifestar. Você pode tentar convencer alguém que ela está errada, mas não adianta, o orgulho do coração não permite. Mas quando o Espírito de Deus trabalha, a pessoa admite, sob convicção de pecado, ela confessa: pequei. E quando ela confessa: pequei,
ela é perdoada. Deus não perdoa a quem não confessa. O perdão de Deus é, meus queridos irmãos, absoluto. E Ele nos dá a chance de recomeçar. Onde não há perdão, os relacionamentos acabarão, porque a possibilidade de restaurar e recomeçar vem pelo perdão. Portanto, a igreja é constituída dos perdoados pelo Senhor. Ora, se com base na cruz eu fui perdoado, eu posso negar perdão aos irmãos e os irmãos a mim? Se o que nos faz cristãos e igreja é o perdão generoso e gracioso, eu posso reter perdão? Os irmãos observem que João declara: os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. O verbo perdoar está na voz passiva. Quem exerce o perdão é Deus. E a razão para o perdão é por amor do seu nome. Ele ama o seu nome, o nome do seu filho. Na Bíblia, nome, meus irmãos, não é uma questão de preferência por som, palavras. Nome na Bíblia revela a pessoa e a obra da pessoa. É por amor a quem Jesus é e ao que Ele fez na cruz do Calvário que há perdão generoso e gracioso para nós. Não há perdão sem a cruz. Enquanto eu e você devemos nos perdoar sem que um sacrifício seja exigido, Deus não pode, sendo justo, nos perdoar justamente a não ser com base em um sacrifício. Por isso, meus irmãos, os irmãos encontrarão no versículo 7, João dizendo: o sangue de Jesus. Os irmãos encontrarão no capítulo 2, dizendo: Ele, Jesus, é a propiciação, é o sacrifício que afasta a ira de Deus. Nossos pecados atraem a ira, o justo juízo de Deus. O sacrifício de Jesus afasta e nos livra da ira de Deus. No capítulo 4, verso 9 e verso 10, nos é dito que Jesus se manifestou para que vivamos, e que Deus, por amor, enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Portanto, é por amor a Jesus. Agora, observem quem é Ele: o justo. Capítulo 2. Irmãos, a eficácia da cruz depende do crucificado. A qualidade da obra depende do obreiro. Se Deus rejeita o obreiro, a obra não vale nada. Jesus pôde ser um sacrifício que propicia, que afasta a ira de Deus, porque Ele era justo, fiel, santo, o Filho de Deus. Então é a pessoa dele e a obra dele, é por amor a quem Jesus é e ao que Jesus fez, que João declara: eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Não há nada em mim e em você que justifique esse perdão. A única explicação para perdão tão generoso e tão gracioso é quem Jesus é e o que Jesus fez. Por isso, a essência da verdadeira adoração é celebrar aquele que nos amou, enviou o seu Filho, para que por meio dele vivamos, porque estávamos mortos e eternamente condenados a morrer. Mas Ele entregou-se por nós. Quem somos nós? Nós somos uma comunidade daqueles que receberam o pleno perdão, anistia completa da parte de Deus. Isso não é maravilhoso? Isso simplesmente, meus irmãos, é extraordinário. Quando eu paro para pensar o quanto eu tenho dificuldade de perdoar pequenas coisas, e quando eu me lembro do que o perdão de Deus implica para mim, eu posso mensurar a grandeza do perdão de Deus.
Como Deus é bom. Verso 13: Pais, eu vos escrevo. Por quê? Por quê, apóstolo João? Porque conheceis aquele que é desde o princípio. Vamos lá, capítulo 1, verso 1. O que era desde o princípio. Está falando de quem? Jesus. Irmãos, os hereges, a quem João está refutando, nós já vimos isso, eu só vou recordar brevemente. Eles diziam o seguinte: Jesus é uma pessoa, Cristo é outra pessoa. Jesus era um ser humano comum. O Cristo cósmico não se encarnou, porque a matéria é má. Mas ele tomou posse, houve uma possessão de Jesus, e quem o possuiu foi o Cristo cósmico na hora do batismo. E como o Cristo cósmico não poderia morrer morte tão aviltante e horrenda da cruz, ele o deixou antes da crucificação. Portanto, Jesus não é o Cristo, são duas pessoas distintas, Jesus e Cristo. Cristo cósmico não se encarnou, temporariamente possuiu a pessoa de Jesus, duas personalidades. Então, Jesus, portanto, não é o Filho de Deus, ele não é o Cristo. Por isso que João escreve capítulo 5, verso 6, dizendo: este é aquele que veio pela água, o batismo, e pelo sangue, a cruz. Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. Ele vai dizer, capítulo 5, verso de número 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de novo. Verso 5, quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Capítulo 2, verso 22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Portanto, João está dizendo: pais, eu vos escrevo, porque vocês conhecem aquele que é, aquele que existe desde o princípio. E como a palavra princípio refere-se ao que aconteceu antes da criação, João está dizendo: pais, vocês sabem que Jesus é eterno, é pré-existente, é divino, que ele se encarnou. Vocês sabem quem é Jesus. Os falsos profetas descritos no capítulo 4, que estão sob o poder do espírito do erro e do anticristo. Por isso vocês não podem dar ouvidos a qualquer espírito, porque por detrás de cada pregador tem uma espiritualidade. Vocês têm que submeter a teste para saber se aquela espiritualidade é de Deus ou se não é. E quem não confessa Jesus e nem a sua encarnação, esse é o espírito do erro, do anticristo. Mas aquele que está em vós, o Espírito Santo, a unção que João menciona, lhes dá a vitória sobre os falsos profetas e o espírito satânico e do erro que está com eles. Então João está dizendo: pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele. O verbo conhecer também está no tempo perfeito para dizer: vocês conheceram Jesus, vocês continuam conhecendo ele. Um conhecimento que começou no passado e que perdura até o momento presente. Vocês sabem quem Jesus é. Ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo, ele se encarnou, era uma única pessoa com dupla natureza, a divina e a humana. Ele foi batizado, ele foi crucificado, ele é o Salvador do mundo. Por isso, meus irmãos, o crente não pode participar de qualquer sociedade onde haja nessa sociedade, seja ela filosófica, teosófica, mística, esotérica, política, se essa sociedade, esse grupo
tiveram uma opinião expressa a respeito de Jesus. Se você for se filiar a um partido político, e o partido político se posicionar dizendo que Jesus está em pé de igualdade com Buda, com Maomé, você não pode ingressar num partido que descrê em Jesus e ainda mais faz uma mistura de todas as coisas e põe Jesus no nível dos demais. Nós não podemos participar de nenhuma instituição ou sociedade, de que tipo for, onde Jesus Cristo não seja reconhecido como Filho de Deus, o Cristo, o Salvador do mundo, encarnado, crucificado, ressuscitado, e Ele voltará com poder e grande glória. Se essa não for a opinião sobre Jesus, esse grupo não é digno da presença de um cristão, e o crente não pode participar. Pais, eu vos escrevo, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jesus é eterno. Jovens, eu vos escrevo, porque vencestes o maligno. Mais uma vez o verbo está no tempo perfeito. Vocês venceram no passado, e essa vitória continua hoje. Isso significa que Satanás não me tenta mais, e que ele não pode me vencer num embate? Pode. Mas o que João está dizendo agora, não é a tentação para o erro moral. Irmãos, Jesus disse que ninguém pode entrar na casa de um homem valente, forte, corajoso. Ele vai assistir o ladrão entrar na casa dele, roubar a casa dele, parado. Não, você tem que primeiro lutar com ele e amarrar. O que é que o policial faz com o ladrão quando pega? Primeiro imobiliza, como bota algema. Amarrar é imobilizar, impedir que a pessoa reaja. Pois é, na cruz, Jesus amarrou, nós não amarramos Satanás. Essa doutrina, ela é errada. Quem amarrou Satanás foi Jesus, e ele amarrou Satanás na cruz. Na cruz, ele anulou o poder das trevas. Ele venceu o diabo na cruz. E quem crê no Cristo crucificado é batizado no Espírito Santo. Nós cremos que o batismo no Espírito Santo acontece no momento da conversão. Ele é o penhor, ele é o selo. Por isso, o maligno não nos toca, porque nós já o vencemos. Satanás, demônio, não toma conta, não toma posse de uma pessoa que é de Deus. Tem doutrina hoje, tem gente hoje escrevendo, tem gente na televisão dizendo que crente fica possesso. Meus irmãos, nós já vencemos o maligno. Ele foi vencido na cruz, e quando eu me converti, todo o poder satânico sobre a minha vida foi quebrado. Se eu tinha pactos com ele, aquilo ali tudo ficou para trás, anulado, cancelado pelo poder da cruz. Ele foi vencido. Ele não pode mais pegar a pessoa, tomar a pessoa, possuir a pessoa. Ele foi vencido. Essa é a nossa vitória. O diabo hoje pode nos tentar ao pecado, mas nos possuir, ele não pode. Destruir-nos, muito menos. John Stott diz que Satanás nos odeia tanto que, se não fosse isso, ele acabaria com a nossa raça. Mas ele não pode, porque nós o vencemos quando na cruz Cristo morreu. E quando eu creio, Jesus disse em João: chegou a hora do príncipe deste mundo ser expulso. Jesus chamou Satanás de príncipe deste mundo, e ele disse: chegou a hora, ele vai ser expulso. Mas ele foi mandado embora da terra? Não. Mas foi o momento em que a derrota dele aconteceu. E quem está em Cristo está na vitória da cruz. Paulo diz em Colossenses que na cruz o diabo foi despojado, ele foi desarmado, ele foi exposto à vergonha. Foi na cruz que ele foi vencido. Hebreus diz que foi pela morte de Cristo que
que ele destruiu aquele que tem o poder da morte, Satanás. Isso não significa que o diabo agora foi aniquilado e ele para de tentar, mas que o poder dele sobre o crente acabou. Deus nos tirou do império das trevas e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Acabou. O diabo não pode mais possuir, não pode mais destruir uma pessoa que é de Deus, porque ele já venceu o maligno. João basicamente repete tudo em relação às crianças, aos pais, mas aos jovens ele vai acrescentar. Crianças, verso 14, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. De acordo com o capítulo 2 de João, sabe como eu sei que eu conheço a Deus? Como é que uma pessoa pode saber se ela conhece ou não a Deus? João diz, se ela guarda os mandamentos. A obediência à palavra de Deus é uma prova de que eu conheço a Deus. Porque uma pessoa que conhece a Deus não viverá em desobediência. Então, a obediência é prova do conhecer. Não promove o conhecimento, mas evidencia o conhecimento. E João diz que aquele que obedece, nele o amor de Deus é aperfeiçoado. E assim eu sei que eu estou nele. E quem afirma estar nele tem que andar como ele andou, disse João. Portanto, João admite que as crianças conhecem o Pai e evidenciam isso através de uma vida de obediência. Pais, ele repete a mesma frase, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Agora, João vai novamente abordar os jovens e ele vai nos dizer como e por que eles venceram o maligno. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. Está explicado de trás para frente. Eu sou forte, por quê? Existe alguma pessoa forte que não faz musculação, que não se exercita, que não se alimenta? A força é natural ou ela é produto? Os jovens são fortes. Por que eles são fortes? Porque a palavra de Deus permanece nele. Jesus disse, se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. A semente é a palavra, ela é semeada, mas quem não permanece na palavra não é discípulo. João está dizendo, vocês são fortes. Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos na força do seu poder. Em Colossenses, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória. Em Efésios, ele ora para que o Espírito Santo nos fortaleça com poder no homem interior. Ele escrevendo para Timóteo diz, fortifica-te na graça. Precisamos de força, precisamos ser fortes, e quem nos fortalece é Deus. E João está dizendo, vocês venceram o maligno porque vocês são fortes, e se vocês são fortes, é porque vocês se fortaleceram. E a explicação é, a palavra de Deus permanece em vós, é a presença dela, é a permanência dessa palavra viva e poderosa na nossa vida, que nos torna fortes. E então, nós vencemos o maligno. Meus irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. João está dizendo, amem-se. E agora, de noite, nós veremos, ele dirá, não ame o mundo. Então, amem a igreja, os discípulos. Não amem o mundo.
Por quê? Porque vocês são perdoados. Porque vocês conhecem verdadeiramente quem é Jesus Cristo e quem é o Pai. Porque vocês venceram o maligno. Portanto, amem-se, não odeiem-se. Não amem o mundo. Satanás quer que vocês se detestem e amem o mundo. Deus quer que vocês amem-se, mas não amem o mundo. Porque vocês são perdoados. Porque vocês conhecem a Deus e porque vocês venceram Satanás. Portanto, o que significa ser salvo? Significa ser perdoado. Ser salvo significa conhecer a Deus verdadeiramente. Ser salvo significa vencer o diabo. Irmãos, eu batizei uma senhora, já disse isso aos irmãos, que durante 25 anos fora mãe de santo. Madrugadas dentro dos cemitérios, bebendo litros de cachaça, sem ficar bêbada, comendo carne crua e mexendo com corpos de pessoas recentemente sepultadas. Deus salvou essa mulher, pelo poder do Evangelho. Quando foi o dia do seu batismo, algumas pessoas, onde ela adorava Satanás e servia, vieram e sentaram lá atrás e disseram assim: o demônio que ela serve, a pombagira, é o nome do demônio que tomava conta dela, vai pegar ela lá dentro do batistério. Eu pergunto para os irmãos: pegou? Não pegou, porque o Satanás é vencido por causa do sangue de Cristo na nossa vida. Irmãos, ser cristão é estar livre, não das tentações, mas livre do poder de Satanás. Ser salvo significa ser perdoado, conhecer a Deus, vencer o diabo. E porque somos assim, como devemos agir? Como pessoas perdoadas, que conhecem o Deus vivo e verdadeiro e venceram o diabo, como elas devem agir? Amando umas às outras e não amando o mundo pecaminoso. É assim que pessoas salvas agem. Portanto, quem diz: eu amo a Deus, mas eu não quero nada com a igreja, eu não tenho prazer na igreja, eu detesto os irmãos, essa pessoa ainda não está bem com Deus, porque a igreja, ela é parte do Evangelho, não tem jeito. O mandamento é crer e amar, um único mandamento, não tem dois: crer e o segundo amar, só tem um: crer e amar. Isso constitui, em síntese, o que é o Evangelho. É fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e é amor à igreja, é amor aos irmãos. Por isso, meus irmãos, vamos nos amar. Deus nos perdoou, e só o amor é que nos capacitará a perdoar uns aos outros. Não tem outra força capaz de nos levar ao perdão, a não ser a força do amor. E também, só o amor ao Senhor e uns aos outros é que nos livrará de amar esse mundo perdido, que hoje à noite, se Deus permitir, nós consideraremos. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore ao Senhor e diga: Pai, obrigado, eu sou perdoado. Não tenha dúvida disso, creia, descanse. Você foi perdoado, seu passado foi apagado. Nessa carta, João disse: o nosso coração nos condena. Sabe por quê? A nossa consciência muitas vezes nos condena dizendo: lembra do que tu fez? Lembra? João disse: nosso coração nos condena. Deus é maior do que o nosso próprio coração, e Ele sabe todas as coisas. E quando Deus perdoa, Deus anula o nosso passado. Você é uma pessoa perdoada. Regozije-se no perdão de Deus. Quem quiser cobrá-lo dos seus erros passados, diga: eu sou perdoado por amor do meu Senhor Jesus Cristo e do seu sacrifício. Eu conheço Jesus, eu venci Satanás. Adorar ao Senhor por tão grandes bênçãos